Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam muito bem-vindos aqui para mais um tempo com a palavra. Sou o pastor Joaquim Dias, pastor da Igreja Batista em Santa Cruz, que fica aqui no terceiro distrito de Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro. Quero falar com você hoje pensando no tema O que ocupa a sua mente. Pode parecer estranho, mas é preciso analisar o que tem ocupado nossas mentes com maior frequência. Muita gente adoece pelo simples fato de não retirar o foco dos problemas, das lutas, do sofrimento, e vivem então a lamentar-se todo o tempo, como se elas fossem as únicas pessoas do mundo a terem problemas e talvez as únicas com um tipo de sofrimento que nunca antes da história do mundo alguém já passou por eles. Sinceramente, eu espero que você não seja esse tipo de pessoa. Isso porque é preciso ocupar a nossa mente com coisas que realmente sejam importantes, que de fato nos conduzam para uma vida melhor. O problema está nos conceitos. O que é uma vida melhor? Quais são os alvos da vida de alguém? Como seres humanos, nascidos de uma natureza pecaminosa e distanciada de Deus, a tendência é focar nas coisas terrenas e passageiras, que às vezes algumas delas possam até ter um grande valor financeiro, econômico, mas são fúteis, pois não resolvem as questões do coração. Se ter dinheiro, por exemplo, e viver em meio a coisas luxuosas, fossem algo suficiente para manter a vida de alguém, não teríamos tantos milionários morrendo com enfermidades terríveis, para as quais o dinheiro não comprou a cura. Então a pergunta é, o que de fato é importante e que deve então ocupar a nossa mente, os nossos pensamentos? Temos a resposta nas palavras do apóstolo Paulo, registradas em Colossenses capítulo 3, versículos de 1 a 4. Vamos ao texto. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Paulo está escrevendo para uma igreja. Ele já avisou aos crentes desta igreja que deviam tomar cuidado com falsas doutrinas, com vãs filosofias que tentam fazer o homem olhar apenas para este mundo e para si mesmo na busca de uma vida melhor. Então, o argumento de Paulo se inicia na expectativa de que as pessoas que estavam lendo essa carta, os seus leitores originais, eram as pessoas, então, que compunham a igreja em Colossos, e essas pessoas, então, eram salvas por Jesus. A pressuposição do apóstolo é essa. Estou falando ou escrevendo para gente que já experimentou Cristo e já recebeu uma nova vida pela fé. Veja que ele começa com a frase, já que vocês ressuscitaram, o que quer dizer que quem é de Jesus nasceu de novo. Portanto, o salvo ganhou por meio de Cristo uma nova natureza. A experiência do homem sem Cristo é de morte real. O homem sem Jesus está morto em seus pecados, mas Jesus é ressurreição e vida para quem estava completamente morto em pecados, completamente perdido. A ressurreição por meio de Cristo indica uma nova vida. Agora é hora de olhar não mais para os seus interesses particulares, mas nem para os seus desejos e preocupações. É hora de olhar para cima, para o céu, onde está Jesus. O crente é de Cristo, pertence a Ele, e a sua mente precisa estar onde Cristo está. Cristo é tudo para aquele que nasceu de novo. Uma questão importante é que a natureza determina o desejo. Se sua natureza é de alguém sem Cristo,
você está morto em pecados e os seus desejos serão apenas para este mundo, serão desejos pecaminosos. Mas se você é um salvo, se você ressuscitou com Jesus, você nasceu novamente, recebeu a nova natureza, a natureza que vem de Deus em sua vida. Então os seus desejos deverão confirmar essa transformação. Verso 2, Paulo diz: mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Nestas palavras, Paulo insiste que o crente, por ter uma nova vida, deve manter o pensamento nas coisas do alto, pois é lá que estão as coisas que realmente importam para nossas vidas. Se você é um crente em Jesus Cristo e a sua tendência ainda é ficar com os seus olhares nas coisas mais próximas de você, Paulo está lhe dando um mandamento aqui. A partir de sua fé em Jesus Cristo, você tem que olhar as coisas na perspectiva do céu, na perspectiva da eternidade, na perspectiva de Cristo. Aquele Cristo que você creu e recebeu como Salvador, aquele que foi à cruz do seu lugar. Mas, acima de tudo, você precisa crer e tê-lo como seu Senhor. Então, é preciso olhar o mundo na perspectiva de Jesus como Senhor da sua vida. Mas você pode perguntar, por quê? Paulo responde no verso 3. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Você pertence a Jesus. O pastor Russell Shedd afirmou que a morte desliga o morto dos interesses deste mundo. Essa frase se aplica também a nós, os que estamos mortos para o pecado por causa da nossa fé em Jesus Cristo. O mesmo apóstolo Paulo, escrevendo para outra igreja de Romanos, no capítulo 6, versículo 2, disse assim: como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? O pecado não pode mais ser o alvo dos nossos interesses. O desejo do salvo está nas coisas espirituais, aquelas coisas que vai ligá-lo a Cristo, vai ligá-lo a Deus, nas coisas que são celestiais, nas coisas eternas, naquilo que faz as coisas materiais e mundanas serem de valor ínfimo. Agora, veja que há uma verdade maravilhosa que Deus nos revela em sua palavra por meio do apóstolo Paulo. Veja o verso 4 comigo aqui novamente. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Paulo afirma que Cristo é a nossa vida, ou seja, nós vivemos em Cristo, por meio de Cristo. Jesus afirmou em João capítulo 17, versículo 3, que a essência da vida eterna é conhecer a Deus e a Cristo. O comentarista bíblico William Barclay conta que algumas vezes dizemos de alguém: a música é a sua vida, o esporte é a sua vida, fulano vive para trabalhar, e que essas pessoas então encontram a vida e tudo que ela significa na música, nos esportes ou no trabalho. Porém, para nós cristãos, Cristo é a nossa vida. É o que foi dito em 1 João, capítulo 5, versículo 12. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. A vida eterna é o próprio Jesus Cristo. Ela não é alguma coisa que Deus dá para a gente quando a gente crê em Jesus Cristo. Ela é o próprio Senhor Jesus Cristo. Isso significa dizer que Jesus Cristo é o que domina o pensamento, é o que preenche a alma do crente. Cristo era a vida do apóstolo Paulo. Ele afirmou isso em Filipenses capítulo 1, versículo 21, dizendo: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. As coisas referentes a Cristo davam mais alegria, mais prazer ao apóstolo Paulo do que qualquer outra coisa que este mundo pudesse lhe oferecer. Mas como tem gente sucumbindo às coisas materiais, como há pessoas seduzidas pela ganância e estão distantes de Cristo,
às vezes mesmo sendo membros de algumas igrejas. Eu quero repetir aqui uma história que li sobre duas irmãs que gostavam de ir a danceterias e a festas extravagantes. Viviam em práticas que eram inaceitáveis, né? Que Deus não aprova. Elas se converteram, elas descobriram a nova vida com Jesus Cristo. Passados, então, poucos dias, 2 ou 3 dias da sua conversão, elas receberam um convite para ir a uma daquelas festas que estavam acostumadas, mas elas responderam para as pessoas que as convidavam com as seguintes palavras: infelizmente, não poderemos comparecer, pois acabamos de morrer. É isso. Eu quero terminar, então, repetindo a pergunta inicial: o que ocupa a sua mente? O que é tão importante que esteja dominando sua vida e que está no centro das suas atenções diariamente? Lembre-se, sua natureza determina seus desejos. Se as coisas que você deseja ainda estão presas a este mundo, você precisa de Jesus. Ou você ainda não é um salvo, então vai precisar arrepender-se de seus pecados, crer na morte e ressurreição de Jesus, pedir pelo seu perdão, pedir que Ele entre no seu coração, na sua vida, e então se tornar um crente, um convertido a Cristo, e Ele vai transformar e modificar, salvar você, vai modificar a sua vida. Ou você é um salvo, mas precisa fazer morrer a natureza pecaminosa que talvez ainda insista em aparecer e viver como um ressuscitado com Jesus, experimentando Cristo como a sua vida, como aquele que governa os seus pensamentos, suas palavras e suas atitudes. Assim, você vai viver nesse mundo fazendo as coisas que precisa fazer, claro, normalmente, mas sob a ótica de Cristo, sob a perspectiva do céu, conforme a palavra de Deus, seguindo e desejando fazer a vontade do Senhor. Esse é o momento. Ocupe a sua mente com Cristo e com as coisas relacionadas a Ele. Ore, conheça o Senhor e viva o que Ele ensina pela sua palavra. Use a palavra de Deus, a Bíblia, use a oração para se aproximar do Senhor, aprender mais com Ele e olhar e aprender a agir e a viver nesse mundo sob a ótica da eternidade, sob a ótica de Deus, e não mais com os pensamentos deste mundo. Pense nas coisas que são do alto. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar com você nesse momento, encerrando essa nossa meditação, tá bom? Vamos fazer isso. Nosso Deus, obrigado pela vida das pessoas que estão me assistindo e me ouvindo, e eu quero clamar ao Senhor que nos ajude a tirar o foco dos problemas, das dificuldades, dos desejos que esse mundo nos oferece, de coisas que são materiais, que podem até trazer algum conforto para nós, mas que não têm, ó Deus, como perdurarem para a eternidade. As coisas importantes vêm de Cristo. As coisas que precisam ocupar a nossa mente são aquelas relacionadas ao Senhor e à sua palavra. Então eu peço em nome de Jesus, ajude os meus irmãos a conhecerem o Senhor cada vez mais e a ter prazer na palavra do Senhor, em meditar nela, em aprender o que ela diz, e então a colocar em prática no seu dia a dia, nos seus negócios, nos seus relacionamentos, cumprindo o que o Senhor deseja, olhando para o seu casamento, para o relacionamento com os filhos, para os seus estudos, para o seu trabalho, com a ótica da eternidade, com a ótica de Deus, com a ótica do céu. Ajuda-nos assim. Também fala ao coração de quem não tem Jesus, por favor. Nós sabemos que quando Jesus entra na nossa vida e quando a gente vive essa nova natureza, vive como ressuscitados e ocupando a nossa mente com as coisas espirituais, sabemos, ó Deus, o quanto a vida fica melhor. Ajude essa pessoa a crer em Jesus. Ajude essa pessoa a se arrepender dos seus pecados e experimentar o poder do Senhor na sua vida. Obrigado a Deus por esse tempo juntos. É minha oração, junto com os meus irmãos e amigos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Eu espero você nos próximos vídeos, na próxima semana, quarta-feira, às
7h30 da noite, né? A hora que a gente abre aqui o nosso vídeo com essa meditação. Também quero lembrar que no domingo, às 9h30 da manhã, todos os domingos, nós temos a nossa EBD transmitida aqui no canal da Igreja Batista Santa Cruz, e o culto da noite, às 19 horas, que é transmitido tanto no YouTube da Igreja Batista Santa Cruz, como no Facebook. Você pode procurar lá, www.facebook.com/Igreja Batista Santa Cruz por extenso, e você vai encontrar a nossa página, tá bom? Deus abençoe você, mais uma vez é o meu desejo, te dê um restante de semana abençoado, e eu te lembro, estamos aqui orando pela sua vida também. Um forte abraço para você, eu te espero até o próximo vídeo.